Boa noite, galera! Mais uma live do FIEM. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui, presente. Hoje nós vamos falar sobre o que não te contaram sobre a vida financeira. Então, assim, hoje é aquela live que vai fazer você despertar para assuntos e dicas, né? E insights, gatilhos, para te ajudar realmente na sua parte financeira pessoal, na sua parte financeira empresarial, tá joia? Então hoje vai ser o despertar. Eu sempre falo nas minhas lives, muitas vezes nem tudo que eu vou falar aqui nessa noite vai ser aplicável a você, mas eu tenho certeza que pelo menos uma coisa você vai levar com você essa noite, tá? Já vão compartilhando a live, galera. Vou compartilhar aqui também para atingir mais pessoas, tá bom? Vamos compartilhando aí para atingir mais pessoas. Agradeço a vocês que estão ao vivo aqui. Também várias pessoas assistem depois essa live, tá bom? Então, vamos compartilhando aí para que a gente consiga atingir mais pessoas, tá bom? Para quem nunca participou ainda da minha live, para quem não me acompanha, eu criei uma sigla chamada FIEM. Essa sigla, por quê? Eu verifiquei que nem tudo, as finanças, ela nunca anda sozinha, tá, pessoal? Então, o que eu venho refletindo sobre isso? Tá, primeiramente, antes de investir, você tem que ser educado financeiramente, porque hoje a gente, infelizmente, galera, desde a infância, nas escolas, em toda situação, a gente não tem uma educação financeira. De um tempo para cá que o governo está implementando nas escolas públicas sobre a educação financeira. Então, o que eu pensei? Tá, a gente tem que trabalhar essa parte das finanças para depois a gente ter um entendimento básico para começar a investir. Só que finanças e investimento nunca vai andar sozinho. Tá? Finanças e investimento você tem que estar preparado emocionalmente. E quando você consegue controlar toda essa fase, automaticamente você muda sua mentalidade. Então é por isso que vocês sempre vão ver a sigla FIEM. Essa sigla eu criei, tá? Que é finanças, investimento, emoções e mudança de mentalidade. Então, para quem me acompanha, já fiz várias outras lives falando sobre finanças, falando sobre investimento, tá tudo no meu Instagram salvo. Daqui mais alguns tempos já vou subir tudo para o YouTube também para facilitar também as visualizações, tá joia? Então vamos lá, eu agradeço aí, tá? E lembrando, galera, a partir de amanhã, às 5h01 da manhã, a gente vai começar a fazer a leitura de Provérbios, tá? O livro da Bíblia de Provérbios, a gente vai ler um capítulo por dia. São 31 capítulos o livro de Provérbios. Diego, para quê? Você vai pregar então de manhã? Não, galera. A gente vai fazer uma leitura de uma forma, pegar gatilhos dentro da palavra, dentro da Bíblia. A gente vai pegar palavras-chave e viver aquilo no nosso dia. É isso que é importante ser feito, tá bom? Então, compartilhe, me acompanhe. Se às vezes você não tem um hábito de levantar de madrugada, não tem problema, vai ficar salvo depois, assistem. Vai ser apenas alguns minutos, vai ser a leitura e a gente vai pegar vários códigos dentro desse livro de Provérbios e vai viver no nosso dia. Tá joia, galera? Então vamos lá, papel e caneta na mão, igual eu sempre falo, tá bom? Porque a gente visualiza, a gente adquire um pouco de conhecimento. Quando a gente escuta, aumenta. E quando a gente anota, isso sobe extraordinariamente, chegando para quase 100%. O 100% mesmo vai ser quando você vai aplicar, quando você vai ensinar a outra pessoa. Tá joia? Então vamos lá. Primeiro, tá, galera? O que não te contaram sobre a vida financeira? Hoje eu vou falar aqui nessa noite. Vou te colocar vários pontos aqui que vai fazer você ter um pensamento diferente, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí, quem está assistindo ao vivo e quem vai assistir depois também, faça um bom aproveito. Vamos lá, papel e caneta na mão, vamos anotando. Galera, primeiro, precisamos falar sobre dinheiro. Quando a gente pega essa opção, precisamos falar sobre dinheiro, isso não é depois de adulto, tá? Isso não é depois de adulto. Desde criança, quando seu filho ali já tem os seus 3, 4 anos, começa a ter um entendimento maior, você precisa aplicar isso desde a infância dele. Tá? Quando a gente fala de dinheiro, você tem que educar financeiramente o seu filho desde a infância. É dali para frente que seja. Se você vai no mercado com a criança, você pode falar, gente. Por mais que você ache que a criança não vai entender, você explique para ele. Você vai pegar esse dinheiro aqui, você vai estar comprando o quê? É a balinha que ele gosta? É o chicletinho?
pega esse dinheiro e deixa ele entregar para o caixa do supermercado. Explica para ele, ó, isso aqui foi ganhado trabalhando. Às vezes parece besteira, pessoal, mas você pode pegar profissionais da área e pergunta se isso não faz sentido. Isso entra no cérebro da criança, fica no inconsciente. Isso vai ficar no inconsciente. Ela falou, opa, papai e minha mãe falou que eu tenho isso aqui, eu consigo pegar coisas gostosas para mim através desse dinheiro. E quando você estiver trabalhando, você vai falar sobre dinheiro para o seu filho. Você vai falar como você conseguiu esse dinheiro. Automaticamente, gente, eu tenho certeza que você trabalhando isso nas crianças de 3, 4 anos em diante, seu filho quando chegar com 8 anos, 9 anos, ele já vai estar falando de investimento. Ele não vai querer gastar dinheiro à toa. Ele vai pegar aquele dinheiro que ele vai ganhar, seja de mesada, seja da forma que você for dar para ele, ele vai querer, não, eu vou guardar para comprar tal coisa que eu tenho vontade. Só da criança falar assim, eu vou guardar, isso já é um ponto positivo. Tá? Então, quando eu falo esse primeiro método aqui, essa primeira opção, que é guardar, que é ensinar a falar sobre dinheiro, é desde a infância, tá? E isso aqui, eu citei um exemplo falando sobre a criança, tá joia? Mas isso aqui também leva para dentro do relacionamento, para dentro do casamento, tá bom, galera? Mais de 75% dos casais têm discussão sobre financeiro, tá bom? Mais de 75%. Ah, Diego, mas eu não brigo financeiramente com meu marido, ou eu não brigo financeiramente com minha esposa. É raro, você pode estar enquadrado nos outros restantes dos percentuais. Então, assim, falar sobre dinheiro, falar não é só com a criança, isso também tem que ser entre o casal, tá joia? Por quê, galera, entre o casal? Quando você casa, o que você se torna? Uma só carne. Então, a partir do momento que você se torna uma só carne, o que acontece? Se você vai separar as finanças também, cuidado, viu? Cuidado. Ah, Diego, mas minha mulher gasta muito. Ah, mas meu marido gasta muito. Então, boa noite a todos. Bacana criar os filhos assim. Isso mesmo. Tem que treinar os filhos desde o início com a parte das finanças. E isso aí parece besteira no início, mas faz sentido. Só pesquisarem na internet, pergunta para um profissional, um psicólogo, vê se isso não faz sentido, gente. Se isso faz sentido para vocês. Às vezes você está falando para a criança e achando que ela não está entendendo. Ela está entendendo desde o início, tá bom? Então, voltando, a gente precisa falar sobre dinheiro, gente. Não tenham medo de falar sobre quanto ganha para o seu esposo, para sua esposa, para o seu namorado. Não tenham medo de fazer objetivos juntos, tá? Porque isso precisa ser falado. Às vezes, um acha que está gastando demais, só que aí vai ver, ele está ganhando um valor ali que poderia estar investindo em outra parte junto com a esposa. Eles poderiam estar ganhando o dobro de dinheiro junto, mas aí cada um fica para um lado, isso aí vai dar errado. Algum momento vai dar errado, tá bom? Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a importância de ter um objetivo, tá? Quando a gente fala da importância de ter um objetivo, para quem foi chegando aí agora, a gente está falando assim, o que não te contaram sobre a vida financeira. Então eu vou passar tópicos, vou passar métodos aqui para você evoluir na sua vida financeira, toda a parte financeira, os seus objetivos de vida vai estar elencados nessa noite aqui, tá bom? Então vamos lá. A importância de ter um objetivo. Todos nós, seres humanos, não tem como a gente acordar sem ter um objetivo, tá? Não tem como a gente ter uma esperança sem ter um objetivo. A minha esperança é de tal, tal, tal. Então, se você tem que firmar um objetivo é algo claro e alcançável, tá? É como se fosse uma meta, um alvo. Então, todos nós temos que ter um objetivo na vida. Então, vamos lá. Eu não sou casado ainda, Diego. Eu quero casar, tá? Então, beleza. O que você está fazendo de diferente que você quer casar? Você está indo atrás? Primeiro você quer, beleza. Você está indo atrás de uma pessoa para você casar? Aonde você está indo atrás dessa pessoa? Tá dando certo? Você tá indo aí? Obrigado, viu, Milena? Obrigado, viu? Pelo elogio aí. Galera, pode interagir, qualquer dúvida, pode mandar pergunta. Eu tô falando aqui, mas surgir pergunta, complementação, pode falar, gente. É bacana essa interação, tá? Isso é muito legal, a gente gosta dessa parte aí, tá joia? Então, assim, galera, a questão do objetivo, você tem que ter algo, tá? Você tem que ter algum objetivo na sua vida, seja financeiramente, espiritualmente, a sua vida da saúde também, o seu corpo.
nós precisamos entender, nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa é tão religiosa, mas deixa a desejar na parte do corpo. Isso não pode acontecer, a gente tem que cuidar do nosso corpo também. Nós temos que estar bem com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Tá? Então isso faz parte da jornada, tá bom, galera? Quando eu falo de um objetivo, também envolvendo o casal, tem que conversar sobre o objetivo. Não pode ir cada um para um lado. Quando vai cada um para um lado, a distância fica bem maior. Tá bom? Então, assim, esse ponto 2, a importância de ter um objetivo. Gente, vai anotando, pega a caneta, o papel na mão, vai anotando. E assim, vocês peguem e anotem mesmo. Há muito tempo atrás eu estudei muito e não tinha o hábito de anotar. Eu me arrependi muito, tá? E hoje eu não consigo assistir uma live, não consigo assistir algum vídeo que eu tenho interesse em não anotar uns tópicos. Você não precisa, você anota aquilo assim, nossa, ele falou sobre isso, anota. Porque quando você anotar, depois você vai revisar, você vai viver isso aí para sua vida. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você, tá bom? Então vamos lá, o ponto 3. Elegendo prioridades para conquistar seus sonhos, tá? Então assim, quando a gente vai construir algo, na maioria das vezes, a gente ou tem que desconstruir ou deixar algo em prol de um objetivo, tá? Quando a gente fala que elegendo prioridades, muitas vezes você vai ter coisas que você gosta de fazer, que você vai ter que deixar de fazer o que gosta para ir atrás do seu objetivo, da sua prioridade. Tá? Eu mesmo, agora esse ano, eu estou fazendo uma mentoria que exige bastante, tem tarefas semanais, tem mentorias ao vivo toda segunda, quarta-feira tem mentoria, sexta-feira tem live de transbordo, e eu estou fazendo essa live semanal aqui. Já estou também estou me preparando já para levar para a rádio também esse projeto do FIEM. Então, assim, exige prioridades. Não tem como eu viver, eu levar a vida que eu vivia no 2022 e querer fazer isso aqui. A não ser que eu fique sem dormir, né? Mas aí não tem como. A gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ter prioridades. Tá joia? Então, assim, o que acontece? Esse ano, essa mentoria mesmo, ela exige. É um livro por semana que tem que ler, ou escutar um audiobook. É um livro do capítulo da Bíblia que a gente vai ter que ler. É um filme relacionado com atividades que a gente tem que assistir. E a gente tem que ter outros tipos de tarefa também. Então, assim, eu tive que abrir mão de algumas coisas, de alguns compromissos. Fala, Luizinho! Boa noite! Olha o Luizinho aí, gente. Então, assim, galera, eu tive que abrir mão de alguns compromissos para poder estar fazendo isso aqui para vocês. Então, o que eu tive que fazer? Definir prioridades. Galera, ó, não tem como você querer sempre colocar algo novo e não deixar de fazer aquilo que você estava fazendo. Você pode até fazer, mas alguma coisa não vai sair bem feito. Tá? Alguma coisa não vai sair bem feito. Então, por isso, é necessário desconstruir algo para construir algo novo. Tá joia? Então, vamos lá. Quarto ponto. Trabalhe por você e por paixão. Gente, ó, o que eu quero elencar com esses pontos aqui? Tudo isso tem a ver com a vida financeira e a vida pessoal, tá? Que automaticamente enquadra para a sua empresa, se você tem empresa também, tá joia? Então, assim, trabalhe por você e por paixão. Eu tenho falei na minha live, na minha palestra presencial, quando eu falei sobre empresarização, eu falei que você, que quer empreender, quer ter uma empresa, você precisa ter o PhD, tá? Achei super interessante, além de fazer essa mentoria toda semana, acho que deveria sair um curso para a gente também. Ô Milena, já que você tocou nesse assunto, já elenquei todos os tópicos do meu curso, tá bom? Já estou escrevendo o meu livro, tá? O livro já começou a ser escrito, já elenquei todos os tópicos do meu curso, já estou indo atrás de registro da minha marca, porque assim, essa parte de registro é importante, porque essa sigla FIEM não existe, tá? Então, assim, tem toda uma parte por trás burocrática nessas partes de registro, mas com fé em Deus vai sair, tá, Milena? Assim, eu tô fazendo algo, gente, tem horas assim que eu olho e falo, caramba, cara, será que esse negócio que eu vou falar vai ser show de bola? Por quê? Eu sempre falo, tá, Milena? Aproveitando que você tocou no assunto, não existe, poucas coisas são criadas.
A maioria das coisas são copiadas e ajustadas. Então, quando eu olho o tópico do meu curso, eu sempre vi muito parte financeira dos especialistas, os grandes players do mercado, e eu não vi eles falando sobre essas coisas ainda. Então, o que eu fiz? Lógico, não existe, gente. Você vai pegar uma ideia de um e vai ajustar. Eu até esqueci de falar, esses tópicos que eu peguei aqui é do tópicos do livro do Me Poupe, da Natália Arcuri, tá? Eu peguei só os tópicos e anotei. E eu estou falando com as minhas palavras. O que eu vivencio, o que eu vivenciei nesses 14 anos de experiência na área financeira, tá? Então, assim, eu estou desde os meus 17 anos na área financeira lidando com isso. Então, eu pego os tópicos e estou falando aquilo que eu vivencio, aquilo que é a prática, aquilo que eu vejo no dia a dia, a experiência que eu já tive. Então, tudo isso, com certeza, eu vou levar para o curso, tá, menina? Como a gente tem um tempo de trabalho também, tem mais o final de semana um pouco mais extenso, a gente está preparando ainda, mas eu já tenho todo o tópico pronto. Com certeza, às vezes vou tirar uma coisa, vou colocar outra coisa que vai vindo ideia, mas vai sair, tá? Vai sair, vai ficar muito bacana. Então, vamos lá, trabalhe por você e por paixão. Eu voltando lá que eu estava falando na minha live presencial, eu falei sobre o PhD. O que é o PhD? Você que quer empreender, você que quer ter uma empresa, você tem que ter paixão, habilidade e demanda digital. Gente, anota isso aí. Anota aí que eu tenho certeza que todo mundo que passar aqui, se você for colocar de 10, 8 pessoas querem ter empresa. Eu tenho certeza disso. Quer ter o seu negócio próprio, quer fazer algo próprio. Então anotem, você tem que ter o PhD, paixão, habilidade e demanda digital. Paixão, se você não tiver a paixão por o que faz, se você não tiver, por exemplo, aqui eu sou apaixonado por isso que eu estou fazendo, gente. Eu trabalhei o dia inteiro, eu acabei de chegar em casa, tem 15 minutos, eu só ajeitei o negócio aqui e abri a live. Então, eu estou aqui, tá anotado de boa, Luizinho, vou cobrar de você segunda-feira, hein? A tarefinha, a provinha, eu vou fazer perguntinha lá, vamos ver. Então, assim, tem que ter paixão, galera, paixão pelo que se faz. Adianta ter paixão e não ter habilidade? Não adianta. Muitas vezes você pode gostar de algo, você é apaixonado, nossa, eu amo mexer, por exemplo, com fotografia. Mas você sabe tirar foto? Você sabe posicionamento? Você sabe isso? Não, não tem habilidade. Então, adquire primeiro para depois abrir a sua empresa, para depois você começar a tirar foto, né? Então, assim, esse foi um exemplo. Ou assim, eu sou apaixonado por carro, eu vou abrir uma oficina mecânica. Mas você é apaixonado, mas você tem habilidade para mexer com essa parte? Não. Então, adquire habilidade. Outro ponto importante, galera, ó. Esse aqui eu frisei muito na minha palestra presencial e eu vou falar novamente. Hoje você é empresário ou hoje você é a pessoa que quer empreender, não esqueça da demanda digital, galera. Hoje, infelizmente ou felizmente, aí depende da opinião de cada um, não tem como. Hoje poucas empresas vão sobreviver sem estar na esfera digital. Então, quem ainda não está, fica um alerta. Quem quer empreender, procure algo que tenha demanda digital. Galera, escalonamento, você vai atingir mais pessoas. Você vai ter outro formato de trabalho, tá bom? Então, não esqueçam disso. Trabalhe por você e por paixão. Seja mais e tenha menos. Aqui é o famoso dar mais do que receber, né? Então, assim, isso aí vai retornar para você. Tanto aquilo que se você faz de ruim para uma pessoa, se você é uma pessoa ruim, vai retornar isso aí para você, tá? Se você ser mais e ter menos, com certeza o retorno para você vai ser mais. Apesar de que tá aqui tenha menos, vai ser mais, tá? Então, assim, aqui dá para colocar sobre isso, seja mais e tenha menos. Dá para a gente ir para a área financeira também, né? Por quê? Você ser mais, você trabalhe mais, você investe mais e gaste menos. É um trem tão bobo, parece bobo, mas assim, precisa ser falado. Às vezes as coisas bobas precisam ser falado, gente. Tá? Se a gente entender que o nosso gasto está aqui, ó, que as nossas dívidas estão aqui, que a empresa nossa que pode quebrar está aqui, porque muitas vezes quem quebra não é a empresa, gente. Você tem que entender que quem quebra é o CPF, é eu. É eu que quebro, não é a empresa não. Tá? Porque a empresa está lá, bonitinha, mas em algum momento eu deixei de me atualizar,
Em algum momento eu deixei de investir, em algum momento eu deixei de vender algo. Então assim, Diego, você acha que é fácil assim empreender? Não, não, não. Eu já falei em outras lives minhas aqui, do FIEM, que até no dia eu lembro que o Diego estava presente e eu citei o exemplo dele. Eu falei assim, ele começou empreendendo na academia, aí depois ele foi empreender, ele falou mais 2 empresas lá até chegar na parte onde ele está hoje, que foi o que ele tá indo e é mais a cara dele aquilo ali, nunca vi. Então assim, quando a gente fala em empreender, em criar empresa, gente, eu sempre falei, vai dar errado, não vai dar certo, vai dar errado. Aí agora o que você tem que fazer? Deu errado? Vai lá, ajusta e começa de novo. Vai dar errado de novo. Ajusta e começa de novo. Então assim, hoje se a gente pegar os grandes milionários, eu tenho os meus mentores lá, o principal é o Pablo Marçal, só que toda a equipe dele, e todas as pessoas envolvidas que passam lá toda quarta-feira, que é um grande milionário, muitos deles, a maioria deles, quando começaram a empreender, quebraram, tá? Não faliram, eles quebraram. Quebraram o que é? Endividou e quem olhava e vê eles contando hoje falava, se fosse a gente ia pensar assim, não, eu não ia conseguir volta por cima. Uns usou limite, outros pegou financiamento, começou... Assim, gente, se a gente for pegar as histórias dos multimilionários, a maioria deles quebraram antes de ser multimilionários. Então, o que eu quero passar com isso? Não desistem, ajustem e recomecem. Ajuste e recomece. É lógico, busque conhecimento, gente. A melhor parte, o melhor investimento que você pode fazer é invista em você. Tá? Nunca é perdido. Tá bom? Nunca é perdido. Então vamos lá. Anotem aí. A gente vai lá para o 7º método aí. Ó. Sexto método agora. Faça seu dinheiro trabalhar para você. Tá? Nessa parte aqui, é lógico, quando a gente começa a trabalhar, a gente trabalha, começa devagar, pouquinho ali, começa ganhando talvez um salário, aí depois aumenta, vai subindo de nível, começa a ganhar mais. Porém, em certo momento da nossa vida, a gente vai chegar a uma idade. Então, a gente tem que começar lá atrás, pensando nessa questão de o dinheiro trabalhar para nós. Tá, Diego, mas como assim o dinheiro trabalhar para mim? Temos várias situações, tá? Você pode ter uma renda passiva, por exemplo, com aluguel de casa. Diego, mas uma casa é muito caro. Beleza, a gente tem o fundo de investimento imobiliário. Diego, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Você tem hoje R$10. Eu comprei hoje 2 fundos de investimento imobiliário, o mais barato que tem. Estava R$10,76. Você tem hoje esse valor para começar a investir? Essa é a pergunta. Diego, mas o que é fundo imobiliário? Tem uma live minha aqui que eu falei especificamente só de parte de investimento, tá? Volta aí no meu Instagram ali, pode ir porque assim é bem detalhado, eu não vou aprofundar hoje aqui, mas pode procurar ali que tá, é o FII. Eu falei sobre FI, CDB e o LCI e LCA, tá bom? Então, o fundo de investimento imobiliário nada mais é que é um investimento que ele vai te dar aluguéis todos os meses, como se fosse uma casa, tá bom? Alugada. Outro ponto também, a questão do dinheiro trabalhar para você, é você chegar num nível de empresário, por exemplo, aquele empresário que não precisa mais estar dentro da empresa para tocar e para rodar. O que acontece? Você vai simplesmente administrar essa empresa, deixar os funcionários, os gerentes tocando e essa empresa vai estar produzindo para você. Então, o que acontece? O dinheiro vai estar trabalhando para você ali. Você pode fazer outra coisa, você pode desfrutar mais com a sua família. Isso aí faça seu dinheiro trabalhar para você, tá? Luizinho está perguntando, todos estamos propensos a errar, porém temos que sempre aprender com os erros para não cometer novamente. Show de bola, Luizinho. É aquela famosa frase, né? Como que é? Tem aquela frase que fala assim, a gente nunca erra, né? Ou a gente acerta, ou a gente aprende, né? O que acontece? Quando a gente muitas vezes acerta, ótimo. Quando a gente erra, que fala assim, a gente errou, mas na verdade a gente errou, a gente aprendeu. É igual você colocou aí. Agora assim, não pode errar sempre na mesma coisa, né? Aí já dá trabalho, né? Aí é complicado. Então vamos lá. 7º ponto aqui, busque quem sabe mais.
Ó, isso aqui é algo, eu gosto muito de fazer isso, tá? Quando eu vou fazer algo novo, quando eu vou procurar coisas novas, seja investimento, seja comprar algo, seja substituir algum imóvel, o que seja, eu procuro saber. Vou no YouTube, vou na internet, procuro conhecer. Se eu vou falar de um assunto com a pessoa e eu nunca vi falar sobre isso, eu entro lá e pesquiso e busco saber. Por quê, galera? A gente vai ver que, assim, eu sei um pouco sobre finanças que eu estou passando para vocês. Eu estou há 14 anos nessa área, mas tem pessoas aqui que têm outros assuntos em mente e que, assim, eu não tenho nem noção. Então, quando a gente é algo novo, por exemplo, o Luizinho aí, esses dias a gente estava conversando sobre peixe, né? Espécie de peixe, ele sabe tudo dos peixes aí. Ele, se me mostrar um peixe aí, mal e mal eu vou saber quem que é o pintado, mas do restante eu não tenho conhecimento. Só que ele é o quê? Ele é pescador e ele entende todos os peixes. Então, é um exemplo. Eu comecei a perguntar, como que é? Qual que é o maior? Então, assim, gente, é para conhecer, fazer perguntas. Como que funciona? E aqui nesse rio, tem quais os peixes? É um exemplo, assim, para vocês entenderem. Por quê? Um dia eu vou lembrar desse assunto. Eu vou lembrar do que eu conversei com ele. Se um dia eu chegar lá no rio, lá pescando, às vezes eu vejo o peixe e eu vou lembrar, nossa, foi o Luizinho que falou isso aí para mim um dia numa conversa que a gente teve. Então, gente, aqui, o que a gente tem que aproveitar da nossa vida? Os momentos que a gente tem junto, faça perguntas, busque conversar sobre coisas que vai edificar. Transborde na vida do outro colega e deixe o colega transbordar na sua vida também. Tenham conversas edificantes, tá? Porque assim, nosso tempo aqui na Terra é tão curto. Então por que não aproveitar as simples conversas? Ah, Diego, mas você é chato também, vai ficar só... Não, gente, tem que contar piada, tem que falar besteira, tem que se divertir. Mas em algum momento, foque em conversas edificantes. Isso aí tudo faz parte também aqui dessa parte financeira, tá bom? Mentalidade, tá joia? Então vamos lá, busque quem sabe mais. Sempre que você vai pegar algo novo, procure a pessoa que sabe mais, tá joia? Vamos lá, método 8, comece a planejar seu futuro agora. Pronto, essa parte aqui de planejar. Esse dia eu gravei um vídeo, tá? Eu estava correndo, eu gravei um vídeo falando sobre dezembro de 2022. Quem aí tinha planos para 2023, janeiro, e começou janeiro com aquele fogo total e desistiu? Pode colocar no chat aí quem quer, que seja uma academia, que seja um plano de guardar dinheiro, de investir, coloque aí. E eu nesse meu vídeo, eu falei justamente isso, tá, gente? Eu falei justamente isso, falei assim, ó, gente, volte, ainda é tempo. Tava na metade de março, eu gravei esse vídeo, falei assim, você que está planejando em dezembro, começou em janeiro, eu tenho certeza disso, você começou em janeiro, fogo total, e de repente em fevereiro foi parando, e não fez mais, e em março você se arrependeu. Ainda é tempo. Comece hoje. Comece a fazer hoje. Tá bom? Ainda é tempo. Rapaz, teve 3 pessoas que falou. Um falou assim, Diego, cara, o que você falou aí? Ele falou assim, eu pensei isso essa semana, Diego. Igualzinho você falou, eu fiz igualzinho você falou. Eu comecei em janeiro, em fevereiro eu parei, e em março eu me arrependi. E aí eu falei, cara, começa hoje. Começa hoje. O que você tem que fazer, começa hoje. É tempo, nunca é tarde, gente. Nunca é tarde. Tá? Nunca é tarde. Eu me lembro até hoje, gente, assim, quantos concursos que eu já fiz. Quantos concursos públicos que eu já fiz. Eu sentava na sala, cara, olha que eu olhava pro lado um senhor de cabeça branca, velhinho, fazendo uma prova da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Entendeu? Assim, cara, quando eu olhava aquilo lá, eu falei, caramba, velho, nunca é tarde. Nunca é tarde. Tá bom? Então, assim, comece a planejar o seu futuro agora. Galera, assim, ó, crie esse hábito, tá? Crie esse hábito. Porque é disso que a gente, nosso planejamento hoje e a execução, tá? A execução é muito importante, tá? Porque planejar é muito gostoso. Planejar é muito gostoso. Planejar, escolher um alvo, escolher um prazo e dividir por etapas e adicionar a sua rotina. Aí, ó, o Anderson aí, ó, meu irmão falou perfeito, cara. Planeje, escolhe um alvo. Isso, escolher um prazo, determina a data. Isso é fundamental, gente. Determina uma data para você. E dividir por etapas, isso vai fazer você
como falar, você mensurar melhor o seu planejamento, vai fazer você mensurar melhor o seu futuro, tá? E adicionar a sua rotina. Esse último ponto é muito importante, sabe por quê? Depois que você adiciona na sua rotina, vai virar um hábito. E se um dia você vai deixar, por exemplo, esse ano eu comecei a acordar às 4 da manhã. Eu criei um novo hábito. O dia que eu acordo às 5, parece que eu perdi meu dia. Parece que eu já perdi, assim, eu já acordo já meio atribulado. E mesmo assim, a gente está acordando muito mais cedo do que a maioria das pessoas. Com exceção aquelas que têm que realmente trabalhar, tá? Então, assim, virou um hábito, virou uma rotina para mim acordar às 4 da manhã e produzir. Tá? Eu vou estudar, eu vou escrever meu livro, eu vou ler a Bíblia todos os dias, faço boot, entendeu? Eu participo das mentorias. Então, preparo a aula, essa aula que eu estou passando para vocês. Eu tenho minha produção diária na parte da manhã, porque eu trabalho à tarde, volto mais tarde, à noite eu procuro ficar mais em casa, eu tenho 3 vezes na semana, faço um exercício físico. Então, assim, gente, comece a planejar seu futuro agora, tá? Esses dias eu refleti muito sobre a época que eu estava na faculdade. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Isso, assim, vai servir com certeza para algum de vocês que está aí escutando, que vocês já vivenciaram isso, eu tenho certeza. Eu lembro até hoje, em 2009, quando eu comecei minha faculdade. Eu era muito novo, eu tinha 16 para 17 anos, eu comecei minha faculdade. E eu chegava todos os dias, eu ia para o ponto 6 horas, saía do serviço 5 horas, chegava no ponto 6 horas, pegava ônibus e voltava meia-noite. Eu me lembro todos os dias de ver os meus amigos sentado, em torno de 10 pessoas tomando tereré. Todos os dias, de segunda a sexta. Eu chegava da faculdade, cansado, dormindo, dando do ônibus, e passava e estava ali tomando tereré. Tá? Gente, assim, não é desmerecendo. Isso é só um exemplo que eu tenho certeza que todos de vocês já passaram por isso. Só que assim, eu estava indo. Eu estava lá atrás, eu estava produzindo, planejando meu futuro. Por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês, tá bom? Então, assim, eu passava, via todo mundo tomando tereré, tal. De repente, foi passando, formei, fiz a minha pós, entrei trabalhando na instituição financeira, e aí, um outro dia, faz tempo isso, tá? A pessoa vai perguntar, rapaz, quando viu gente de carro, fala, rapaz, você ficou rico, hein? Eu falei assim, não fiquei rico, não. Eu lembro quando você estava lá na rodinha tomando tereré. Você lembra que você estava dando risada, você estava brincando lá, você estava curtindo, desfrutando, que é algo que a gente tem que fazer, tá, galera? Enquanto você estava lá, eu lembro de você todo dia, eu passava lá meia-noite, você estava lá. E sabe onde eu estava? Eu estava estudando na faculdade. Então, assim, gente, anotem aí, nada vem de graça. Nada vem de graça. É aquele velho ditado, eu passei 10 anos para me tornar bem-sucedido da noite por dia. Não é eu, tá? Isso aqui é só ditado, tá, gente? Eu só estou falando porque as pessoas não veem o que você faz por trás dos bastidores. Elas só veem aquilo que vai aparecer para elas. Mas por trás de tudo isso tem um acontecido, tem um planejamento, tem uma execução. Nada vem de graça, galera. Se vier de graça, cuidado, tá bom? A minha esposa falando, muito orgulhosa de você, meu amor, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Beijo, amor. Então, vamos lá. Agora o método número 9. Olha aqui, vem de encontro com essa, tá? A responsabilidade é toda sua. Saia da zona de conforto e elimine a autossabotagem. Galera, a gente tem que entender, quando a gente entende um pouquinho sobre cérebro, o nosso cérebro ele é preguiçoso, tá? O nosso cérebro ele busca o tempo todo a economizar energia, tá bom? Eu tenho certeza que quem, assim, se não fosse algo que eu sou apaixonado em fazer, eu não estaria aqui fazendo essa live, entendeu? O que você quer fazer? Você chega cansado do trabalho, você quer simplesmente tomar um banho, deitar no sofá ali, ou ligar o ar e ficar assistindo Netflix. É isso o tempo todo que o nosso cérebro fica fazendo. Eu vou acordar para academia, eu amo ir para academia de madrugada. Mentira! Mentira, gente! Quem tem que amar os professores. O professor tem que amar. Mas, assim, gente, a gente tem que entender que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele está o tempo todo falando para nós economizar energia. Tá? Eu vi um vídeo esses dias de um exemplo. Estava passando, tipo, como se fosse uma prova. E a pessoa aí tem uma mulher que tinha que levantar um pneu de carro.
E aí, não consigo, não consigo, não consigo. Aí o professor chegou assim, é seu filho que tá aí embaixo, ele tá morrendo, ele tá perdendo fôlego. E a mulher falou assim, e levantou o pneu. O que aconteceu? Ela teve uma motivação. Por quê? No cérebro, o cérebro fala, gente, eu não consigo, eu não posso. Aí, Diego, eu não consigo acordar 4 horas da manhã. Lógico que consegue, gente. Diego, é gostoso então acordar 4? Não, até sair da cama não é gostoso não, mas depois que você acorda, você passa um cafezinho e toma, rapaz, seu dia fica show de bola, tá? Então, gente, o que a gente tem? A responsabilidade, pare de culpar os outros. Pare de culpar os outros, tá bom? Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Lembre-se disso, tá? A responsabilidade é toda sua, a responsabilidade é toda minha, tá bom? Saia da zona de conforto e elimine a autossabotagem. É igual eu falei, nosso cérebro quer a todo momento se autossabotar. Ele quer descansar, ele quer economizar energia. Não deixe, cuide disso aqui, pessoal. Cuide dessa parte aqui. Tenha disciplina. Quando eu falo de executar, de acordar cedo, de fazer a leitura, de fazer um exercício físico, só comece. Eu já falei, eu gravei uns stories uma vez falando de hábito, né? Tem coisas que é 7 dias para você criar o hábito, outros 14, outras 21, outras duram um pouquinho mais, que é mais difícil, né? Então, assim, só comecem. Comece a fazer o seu exercício físico, comece a acordar cedo, ler a palavra. Amanhã eu vou começar a leitura de provérbios diariamente, às 5h01 da manhã. Tá? A gente vai ler 31 dias, cada dia um livro de provérbios. A gente não vai ser pregação, pessoal. Não vai ser. Eu não sou mestre em Bíblia, não sou estudioso de Bíblia, tá? Mas o que eu sempre fiz? Já tem mais de 10 anos que eu faço leitura da Bíblia. O que eu faço? Eu leio a Bíblia e vivencio aquela leitura. Às vezes não é uma leitura tão aprofundada, mas provérbios eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se você que ainda não lê, eu tenho certeza que você vai pegar palavras, gatilhos dentro da Bíblia que você vai falar, nossa, isso aí é a minha vida e eu não sabia que estava escrito. Tá bom? Então, vamos lá. 10º, network. Alguém não sabe o que é network aí? Ou alguém quer falar sobre network? Quer falar algo sobre network? Coloca aí no chat quem quer jogar uma palavra, jogar uma explicação sobre network. Eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo lá no Resort das Oliveiras, tá? Eu fui final de fevereiro, eu fui com uma corrida do pior ano da sua vida lá no Resort do Pablo Marçal, lá em São Paulo, lá no Porto Feliz, para ser mais claro. E naquele resort a gente se conectou, conheceu muitas pessoas lá, pessoas da mesma frequência, deu mais de 400 pessoas lá no resort, a gente fez uma corrida, teve palestras o dia inteiro, aí no outro dia a gente conheceu várias pessoas, se conectou. E assim, dentre essas pessoas que estavam lá, multimilionários, tinha o sócio do Gustavo Lima. E assim, por que eu cito esse exemplo? Eu citei na minha palestra presencial e eu cito aqui novamente, tá? Quando eu falo de network e relacionamento, a gente estava na mesma roda. O que acontece? O que me chamou a atenção nele, que é o Jonatas Dias, o nome dele, ele é sócio do Gustavo Lima no frigorífico Zitu lá. Então, assim, ele estava na nossa rodinha, o cara é multimilionário, ele é sócio frigorífico, possui várias lojas automotivas de rodas de carro, só carros de luxo, carro mais caro, né? E ele estava lá na nossa rodinha, sabe o que ele estava fazendo? Só escutando, conversava pouquíssimo, e só escutando. Ele tem, o Instagram dele é o Jonatas Dias. Ele tem a pegada, fala assim, oi bebê, não sei o que, ele fica falando, ô bebê, bom dia bebê, ele é desse jeito, não sei se é por causa do Gustavo Lima. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? A gente estava num lugar lá, pessoal, que a gente foi fazer network, relacionamento. Network é relacionamento. Por que a gente tem que ter isso aqui, relacionamento? É isso aqui que vai fazer a gente mudar o nosso nível. Tá? O nosso pensamento, as nossas atitudes. Isso aqui, por exemplo, eu estou na internet hoje, você está vendo essa live. Provavelmente, se você está aqui, você está mudando o pensamento, se você está vendo coisas novas, se você não estava habituado a ver esse tipo de conteúdo. Então, se você começa a ver isso todo dia, se começa a vivenciar isso, você muda o seu pensamento. O que é isso que você está tendo aqui comigo? Apesar que é pela internet, é um network, é um relacionamento que você está tendo comigo aqui. E não é diferente o que aconteceu com a gente lá, tá? Lá, para você ter noção, eu estava com o John Wick,
Várias outras pessoas, a equipe do Pablo Marçal, o Thiago Rocha, o Nésio Monteiro, são todas pessoas do conglomerado, do grupo econômico deles. As pessoas estão, assim, na internet estão explodindo, gente, estão explodindo. Eles estavam tudo lá. E sabe o que é o mais interessante? Não é pessoas metidas, não é pessoas dinheiristas, são pessoas que querem ajudar outras pessoas. Tá? Então o network é importante porque lá a gente já se conectou com algumas pessoas que surgiu novas oportunidades, tá bom? Mais para frente, em breve, vocês vão saber, tá? Pessoas falaram assim, ó, pode contar comigo. Se você for fazer, pode contar comigo. Então, assim, esse network é importante para isso, tá? Então, 11º ponto, foi o 10º ponto esse 11º ponto, empreender, tá? Quando a gente fala em empreender, eu citei um pouquinho lá atrás, a maioria das pessoas, se não vier de um pai ou de uma mãe que tem a empresa, ela vai começar trabalhando assalariado, tá? Então, assim, primeiramente, você vai com o seu salário. Segundo, você vai começar a investir. Terceiro, você vai começar a empreender, tá? Ah, Diego, eu não quero ser dono de empresa, eu não quero empreender. Não tem problema, gente. Vai para a parte de investimento. Se você não quer empreender, vai para a parte de investimento. Não procure viver somente do seu salário, tá? É outra conta. Renda extra é uma forma também, depois do salário, uma renda extra. Mas assim, não procure viver apenas do seu salário, tá joia? Hoje as pessoas que são bem mais sucedidas, quando eu falo sucedida, pessoal, não é só financeiramente, tá? Quando a gente fala assim, bem sucedida, é a pessoa que é bem financeiramente, só que ela desfruta mais. Porque pode ser que em algum momento, ela fazendo todo o trâmite da empresarização certinho, ela vai ter mais tempo com a família, tá? Ah, Diego, mas você não conhece a vida de empresário como que é, porque é uma correria. Eu sei, galera. Eu sei como que é, principalmente no início. Você é a caixa, você é o operacional, você é o diretor, você é o RH, eu tenho certeza. Eu sei como que funciona na prática também. Eu vivencio isso aí. Então, assim, não é fácil você ser empresário hoje. Porém, você tem a chance de ir crescendo. E no momento que você for crescendo, expandindo a sua empresa, você vai chegar na parte de investimento e investidor. E aí sim você vai ter mais tempo para desfrutar. Tá bom? Então aqui ó, é a parte empreender, e a 12ª é investir. Então assim, essa parte de investir também, já citei aqui para vocês, não fica de fora, tem que investir. Gente, quando a gente fala em investimento, não pense que investimento é só valores altos, que eu preciso juntar um monte de dinheiro para investir. Eu já citei aqui, hoje mesmo eu já comprei um fundo imobiliário com R$10,76. Entendeu? Então, assim, não tem como você falar assim que investimento é só com valores altos, tá? Você consegue também investir com valores bem pequenos, tá joia? 13º, criar, produzir e reproduzir. A Milene falou aí, né? Diego, você tem que fazer um curso sobre isso. E eu falei, Milene, já estruturei todo o meu curso. Já está todos os tópicos estruturados. Só que assim, a gente tem que agora gravar, né? Então, como a gente tem um tempo mais limitado, então a gente está fazendo várias coisas, produzindo várias coisas, mas vai chegar a hora. Vocês podem ter certeza. Estou escrevendo meu livro também, o primeiro livro, depois já vi o segundo livro, com certeza. Então a gente está colocando já esse planejamento que a gente teve lá no final do ano já em execução, tá? Já está sendo executado. Então aqui, criar, produzir e reproduzir. Entra sempre a minha fala. Poucas coisas são criadas. A maioria das coisas são copiadas e ajustadas. Anotem isso aí. Poucas coisas são criadas. A maioria são copiadas e ajustadas, tá? Aqui entra em criar, produzir e reproduzir, tá bom? 14º ponto, storytelling. Galera, isso aqui, ó, quem trabalha com vendas aí, a questão da persuasão, tá? Você vendedor, você cliente, a questão da persuasão aqui é muito grande. Storytelling, o que é storytelling? É uma história. Tá? Vocês devem ver, vocês vivem na internet, eu também na internet, aqueles videozinhos
não tem? De propaganda, aquele chamativo de atenção que fala, a pessoa tem 3 segundos para chamar a sua atenção, geralmente, tá? Essa é a técnica que eles utilizam. Então a pessoa falou, ei você, o que você tá passando aqui hoje aqui? Aí você falou, uai, o que esse cara tá fazendo diferente? De repente o cara tá no meio de um monte de mato ali, você fala, uai, o que esse cara tá fazendo no monte de mato? Aí prende a sua atenção. O que acontece? A pessoa começa a falar, ela começa a criar uma história, para no final ela vender o produto ou o serviço dela, tá? Quando a gente fala de storytelling, isso é muito importante para a venda, pessoal, porque a história ela comove, a emoção ela comove. Uma música, dependendo da música que tocar, você pode atingir a emoção da pessoa ou não. É lógico, isso depende de pessoa para pessoa. Mas dependendo a história que a pessoa vai contar, ela atinge tanto o psicológico da outra que está ali querendo comprar, que ela fala, nossa, cara, que história é essa? Eu tenho que comprar dessa pessoa. Então, assim, o que o storytelling é? Isso aqui é muito importante, tá? Ah, Diego, mas e como que eu faço esse storytelling? Simplesmente a sua história de vida, tá? Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente pergunta, a gente questiona o porquê, e às vezes são situações boas e são situações muito ruins. Mas você pode ter certeza disso, que tanto a boa quanto a situação ruim pode transformar em um storytelling. E ela pode se tornar coisa boa para você, tá? Então, anotem aí, gente, algo sobre também financeiramente falando, sobre a sua vida, tudo. Esse storytelling é algo que você vai carregar com você que vai te ajudar para a sua vida, tá bom? 15º, conhecimento, sabedoria e instrução, tá? Quem aqui já viu falar sobre o Big Brother Brasil, BBB? A gente tem várias histórias de pessoas que ganharam o Big Brother Brasil, 1 milhão na época, acho que era um pouco menos, mas considerando na época era um dinheiro até bom, que torraram tudo. Ou seja, voltou, galera? Voltou? Estão me escutando aí? Dá só um sinalzinho aí, sim. Sim, que não. Tava me ligando aqui agora no meio da live. Então vamos lá, vamos continuar, galera. 15º item aqui. Conhecimento, sabedoria e instrução. Então voltando, beleza, valeu. Então voltando lá à questão do Big Brother Brasil. Hoje, é só um exemplo do Big Brother. Às vezes a pessoa vai ganhar 1,5 milhão de reais. Mas se a pessoa não tiver conhecimento, sabedoria e instrução, ela é milionária só no nome, tá? Esse dinheiro vai embora rapidinho. E tem muitas e muitas histórias de pessoas que ganhou o BBB que hoje está financeiramente acabado, tá? Esse é um exemplo. Também não é diferente na Mega Sena, tá, pessoal? Então, assim, Diego, então quer dizer, se eu ganhar hoje na Mega Sena, eu não vou, o dinheiro não vai render? Lógico que vai. Se a pessoa tiver a sabedoria de procurar ajuda de um especialista, ela vai se dar bem. Se ela não souber administrar, se ela não souber investir, tá? E se ela não tiver essa instrução e não buscar esse conhecimento, não vai render esse dinheiro na mão dela, tá joia? E aonde, Diego, que eu vou buscar conhecimento, sabedoria e instrução? De uma pessoa especialista. Aí sabe aonde que fala muito sobre isso aqui? Livro de Provérbios. O 9º capítulo para frente fala muito disso aqui. Sabedoria, instrução e conhecimento. Lá vai ter, Diego, então quer dizer que se eu pegar o dinheiro, se eu ler Provérbios, eu vou resolver minha vida? Não. Mas vai te dar um caminho, um atalho. Um atalho, eu não diria um atalho, mas um caminho bem asfaltado. E se você não pegar esse caminho, você vai para a estrada cheia de buraco. Às vezes você vai chegar, mas você vai chegar às vezes com o carro meio quebrando, às vezes a roda vai estar empenada, entendeu? Se você fazer essa leitura, você vai chegar para um caminho com asfalto bom, vai chegar inteiro lá.
Tá escutando? Tá belezinha aí? Como é que tá a situação? O áudio tá bom? Já voltou novamente? Vamos lá. Então, galera, para finalizar, tá? Para finalizar aqui a nossa live de hoje, tudo isso que eu falei aqui para vocês é algo, quando a gente fala assim, que não te contaram sobre a vida financeira, né? Parece que assim, o Diego vai falar só sobre dinheiro. É por isso que eu criei essa sigla, tá? Nem tudo que é finanças é somente dinheiro. A gente tem que entender isso. Por isso que envolve emoções, mudança de mentalidade, tá? Então isso aqui encaixa na parte de emoções, de mudança de mentalidade. É tudo algo que isso aqui tem que ser contado para nós lá desde criança e vem trazendo a convivência e sempre tá junto com a gente. Então assim, o que eu tenho para deixar para vocês aqui hoje? Tem uma mensagem aqui, que o fim de cada caminho é apenas o começo de uma nova história. E a gente pode pegar isso na nossa vida, tá? Sempre que a gente deixa um caminho, né? Às vezes a gente está trilhando algum caminho e não dá certo, a gente fica bravo, a gente fica chateado. Mas sempre esse caminho que deixa de existir, algo que deixa de acontecer na nossa vida, você pode ter certeza que vai começar uma nova história, tá? Ah, Diego, mas às vezes essa nova história não é legal. Depende. Vai ter coisa que vai depender somente de você, tá? Então, assim, se você está deixando esse caminho que você está vivendo hoje, tá? Se você às vezes não investia, se você não cuidava das suas finanças, a partir de hoje você vai cuidar, tá bom? Então, você está deixando de seguir um caminho. E nunca é tarde, gente. Não esqueçam disso. Nunca é tarde para começar. Então, você está deixando um caminho, é porque já está trilhando uma nova história. Tá joia? Tem como você manter o seu caminho e mudar a sua história? Tem. Mas aqui é aquele caminho que de repente você acha que era o melhor. E não vai ser o melhor. Então, você vai deixar esse caminho para começar uma nova história. Tá bom, galera? Então, igual a todas as lives, eu sempre deixo uma tarefinha, tá bom? Hoje a tarefinha dessa live aqui é você aplicar pelo menos 5 desses argumentos aí entre hoje e amanhã. 5 desses tópicos que eu elenquei. Foram 15, né? Então, assim, você vai pegar o que faz mais sentido para você. Aquilo que eu falei, que fala, não, eu preciso disso aqui, esse e esse. Tá? Esses 5 encaixa para mim. Então, eu vou aplicar eles na minha vida. Tá bom? Ó, por exemplo, não adianta você assistir essa live por assistir. Tá bom, gente? Não adianta, às vezes, você só assistir. Anote essas informações e vivem isso. Porque é isso que eu faço. Tá? Você tem que anotar e viver. É dessa forma que você vai vivenciar, que você vai mudar sua mentalidade, que você vai aprender a investir, controlar sua vida financeira. Tá joia? Galera, agradeço aí quem compareceu na live hoje. Muito obrigado. Compartilhem com as pessoas também, tá? Que tá nessa área, as pessoas que você lembrou, muitas vezes está assistindo e fala, nossa, a pessoa, conversei com ela hoje, ela falou sobre isso aqui. Ela poderia estar assistindo essa live. Clica no aviãozinho do lado direito aí, ó. Clica aí, manda no Instagram para a pessoa, no WhatsApp. Compartilhe com ela aí. Tá joia? Galera, obrigado, boa noite. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E não esquecem, amanhã, 5h01 da manhã, quem tiver acordado aí, vai ter a live de provérbios, tá? Uma leitura diária de um livro de provérbios. Diariamente a gente vai ler um livro de provérbios, vai pegar códigos, os gatilhos ali, que é o GDS, né? Criei essa sigla, Gatilhos da Sabedoria. A gente vai pegar palavras ali e vai vivenciar no nosso dia a dia, tá bom? Eu tenho certeza, pessoal, tenho certeza que assim, a maioria das pessoas nunca fez isso. Talvez vai ter pessoas que muito entendidas de Bíblia, tá? E não tem problema, é ótimo isso aí. Porém, a gente vai fazer algo diferente. A gente não vai fazer aquele algo, pregação mesmo, assim, algo metódico, estudioso. Mas nós vamos pegar palavras e vamos anotar e vamos viver no nosso dia a dia. Tá bom, galera? Vai ser algo diferente. Muito obrigado, valeu e até a próxima.